Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar pelo menos 3 informações importantes da coletiva do técnico Renato. Eu já fiz um resumo aqui do que o Renato falou, mas tem 3 informações que são importantes a gente destacar e até, em alguns casos, fazer pequenos reparos das declarações do Renato, e aí você pode processar, entender, concordar ou discordar e analisar conforme você quiser. Calma aí que eu já te falo que tu vai entendendo no decorrer do caminho. Antes, deixa eu tirar a dica da KTO. O próximo jogo do Grêmio é contra o Criciúma. Tô aqui com o site da KTO aberto, jogo contra o Criciúma, domingo, 4 da tarde, jogo na Arena. Tem que lotar essa Arena do Grêmio, né? Vamos combinar que o torcedor agora tem que ajudar. O Renato diz que o time tá cansado, os caras dormem em hotel diferente, cama diferente, a comida também não tá legal. O Grêmio acabou de descer aí no aeroporto Salgado Filho, mas enfim, vamos lá, vamos fazer a apostinha? Gente, olha só, é óbvio que se colocar só uma situação simples aqui no principal, que é a vitória do Grêmio, tá pagando 1,64. Não precisa acertar o valor, se tu botar a vitória do Grêmio, 1,64. Pá, tudo bem, empate 4, Criciúma 5, tá? É esta a odd. Eu fui aqui em criar aposta e fiz uma aposta. 3 possibilidades. Primeiro, vitória do Grêmio. O jogo vai ter mais de 3 gols e meio. O jogo vai ter mais, ou seja, tem que ter 4 gols na partida. E ambas as equipes marcam. Pode ser um 3-1, 3-1 tá bom. Pode ser um 3-2, 3-2 também não serve. Pode ser, sei lá, qualquer resultado que tenha. Vitória do Grêmio, mais de 3 gols e meio e principalmente ambas as equipes marcam. Ou seja, o Criciúma também vai marcar e na zaga do Grêmio também não é tão difícil. Isso tá pagando 6. Botei 10, saiu com 60. Essa é a minha brincadeira lá e a minha dica de aposta na KTO. Quer brincar também? KTO.com, te registra com o código JBFilho, ganha o teu bônus, vai lá com o juiz na cabeça, sabe? Sabendo que, ó, ninguém fica rico, milionário da noite pro dia, é pra brincar, pra se entreter e pra tirar onda com os amigos, beleza? Gente, olha só, na entrevista, o Renato Portaluppi depois, lá, depois do jogo contra o Operário, ele negou a informação que o repórter da Amazon Prime é o Rafael... Caramba, eu anotei aqui o nome. Rafael Morientes, que é o repórter do Prime Video, que estava fazendo a partida lá pela galera da Amazon Prime. O Rafael Morientes, que é o repórter que estava pela Amazon, disse, olha, o Cristaldo saiu brabo, não passou pelo Renato, entrou no banco de reservas, tocou a caneleira no chão, chutou um copinho d'água lá, sei lá, alguma coisa assim, e saiu incomodado. O Renato negou essa informação, disse que não era verdade, que tá tudo bem com o Franco e tudo mais e tal, mas também foi na linha de que ele tá muito desgastado. E aí, no meio da resposta, o Renato fala assim, ele tem que jogar, eu tô tendo que usar ele em toda a partida porque ele é o único meio-campista, o único meia que a gente tem. Detalhe, o Renato, não sei se propositalmente ou indiretamente, ou até o inconsciente dele sabe que não dá pra contar com o jogador, descartou completamente o Natan Pescador. Descartou completamente o Natan Pescador dessa história aí. Mas é um meia que está à disposição do Grêmio. A gente já sabe que ele teve possibilidade de sair, o próprio Criciúma quis ele, o jogador não quer sair, o Grêmio está mantendo. Tá bom, tu vai dizer, mas JB, hoje não dá para contar com o futebol do Natan. Eu sei, é verdade. Mas é interessante ver o Renato falando isso e falando nesse sentido, ó, o Cristaldo é o único meia que eu tenho. Como quem diz, eu já não conto mais com esse atleta, eu já não conto mais com esse jogador. Um bastidor o Renato quando viu que o Natan Pescador e que o Galdino tinham começado mal a temporada, informação que eu tenho que o Renato botou eles numa sala, separadamente, imagina, mas que conversou com eles e disse, ó, deu um sacode, entendeu? Vocês vão ser liberados, a fila vai andar para vocês. Pro Galdino deu certo. O Galdino estava evoluindo, o Natan até agora não conseguiu. Gente, olha só, o Gustavo Martins teve constatada a lesão muscular, teve confirmada a lesão muscular, né? A gente mais ou menos já sabe porque ele saiu do jogo, a gente não sabe a gravidade, isso vai ser visto aqui em Porto Alegre. O Renato até justificou, dizendo, olha, ele sentiu uma perna lá na Bahia, fez exame e não tinha nada, aí jogou aqui, sentiu a outra perna e acabou tendo a lesão muscular. E o Renato está trazendo 2 jogadores das categorias de base para o elenco principal e que a partir da quinta-feira, não hoje, quinta-feira, vão começar a treinar com o elenco gremista. Tô falando do zagueiro João Lima, que ele é de Dourados, no Mato Grosso, tá desde os 8 anos nas categorias de base do Grêmio, mas principalmente o Vieri, um zagueiro de 19 anos, mineiro de Ubá, capitão nas categorias de base gremista. Recentemente se falou que o Chelsea estava interessado no seu futebol, que tinha mandado um olheiro aqui olhá-lo e que é um jogador que fala-se muito bem. É um zagueiro alto, coisa de... tem quase 1,90, não chega a 1,90, mas tem quase 1,90, um zagueiro canhoto, ele é bom na bola aérea, mas ele é muito veloz. E dizem que num contra um, ele e o atacante, ele é bom naquela de fazer o desarme. E isto
é muito elogiado no Grêmio. Só tem que se cuidar. E aí, é uma informação importante que me passaram o seguinte, sabe aquela confiança que é um pouquinho demais? Às vezes tem que, calma, humildade, pezinho no chão e tal. E até me usaram o exemplo do Juan recentemente. Lembra do Juan que jogou aqui no Grêmio, agora tá lá no Sassuolo da Itália, jogando com o Mateuzinho? Me disseram o seguinte, o Juan é muito bom zagueiro, mas pecava pelo excesso de confiança. Então, às vezes é bom colocar aí o pezinho no chão. Mas esses são os dois zagueiros que a partir de agora vão treinar com o principal, João Lima e Vieri. São da base, é o que o Renato tem, não dá para contratar, só dia 10 de julho reabre a janela. Quero falar aqui sobre uma situação que talvez para mim possa esclarecer muita coisa. O Renato disse na entrevista coletiva, ficou bravo até quando o repórter perguntou para ele, dizendo que muita gente diz que tu não utiliza a base. E o Renato deu uma resposta deselegante, dizendo o torcedor, e ele falou pro torcedor, esses torcedores do Grêmio aí que falam que eu não utilizo base devem estar com a camisa vermelha por baixo. Insinuando que o cara é colorado. Acho que não precisa disso, né? Mas enfim, eu acho que eu descobri um ponto importante. Na verdade, essa galera que fez esse estudo que tá aparecendo aí na tua tela, descobriu. No Brasileirão de 2023, descobriram que, nesse estudo que foi feito, o São Paulo foi o time que mais utilizou os jogadores da base por minutos jogados. O São Paulo foi o primeiro time, usou 16 jogadores da base durante todo o Brasileirão e, somando todos os minutos, esses jogadores jogaram 35% dos minutos possíveis do São Paulo. O Grêmio também utilizou 16 jogadores. Aí tu vai dizer, viu? O Grêmio e o São Paulo utilizando 16 jogadores, os que mais utilizam foram o Grêmio e São Paulo, que é a tese do Renato. Pois é, só que o Grêmio cai para a 8ª posição quando tu soma os minutos jogados desses garotos, quando tu soma os minutos jogados dos caras da base. O Grêmio cai para a 8ª colocação com 19% apenas dos minutos somados de todos. Ou seja, o Renato usa muitos jogadores da base, mas assim, coloca um nos acréscimos, o outro no segundo tempo, aí coloca um cara num jogo e depois não coloca mais em tantas vezes, dá uma esfriada no jogador e tal. Esse é um problema. O Renato usa vários jogadores. É verdade, 16 no Campeonato Brasileiro do ano passado é um bom número, tal qual como o São Paulo, ótima referência. São Paulo 16, Grêmio 16. Só que o São Paulo dá quase o dobro de minutos utilizados para esses jogadores. O Renato usa, mas a minutagem deles é pequena. Eu acho que deu para entender. Tem muitos jogadores que recebem chance, mas por pouco tempo, entram num jogo, não entram mais, aí entram nos acréscimos e tal, não são tão protagonistas como se poderia ou imaginaria. O Inter nesse ranking é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro, com 8 jogadores que jogaram 12% do tempo total. Então, este é um ponto importante que talvez diga muito. E por que o Renato fica bravo? Pô, mas eu uso vários jogadores. Usa vários jogadores, mas a minutagem que dá para esses jogadores, ela não é grande. A estatística está mostrando isso e é um ponto a ser refletido que talvez explique muito do porquê tem essa divisão. Renato dizendo que usa a base e uma parte da galera dizendo que não, ele usa pouco. É porque são poucos minutos em relação ao número de atletas aproveitados. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.